Agora nós vamos falar de como Blumenau trata as localidades consideradas como comunidades urbanas em seu território. Recentemente, um levantamento do IBGE chamou a atenção ao divulgar que Blumenau teria 37 favelas ou comunidades urbanas aqui na cidade. Para falar sobre isso, estou recebendo o diretor de habitação de Blumenau, Romeu Ortiz Fritzky. Bom dia, seu Romeu. Falei certinho aqui? Sim, bom dia. Bom dia. Seu Romeu, acho que o que mais é importante a gente começar passar para a nossa audiência o que significa favela e o que significa comunidade urbana nesse balanço divulgado pelo IBGE. Então, vamos lá. Comunidades urbanas ou núcleos urbanos, como a Lei REURB estabelece, são comunidades organizadas, muitas com infraestrutura completa, iluminação pública, ruas, calçadas, com todos os serviços de coleta de lixo, todos os serviços agregados, luz, água, internet, CEP, ruas regularizadas, vamos dizer, placa verde, oficiais, né? Então, isto é um núcleo urbano, apesar que não está regularizado o imóvel deles, que nós temos, pelo levantamento do Plano Municipal de Habitação, temos 55 áreas em Blumenau, núcleos urbanos ou comunidades urbanas, né? Das quais 17 são áreas reconhecidas em lei, zonas especiais de interesse social, que são tratados pelo município e têm prioridade na implantação de infraestrutura, saneamento, drenagem, afinal, todo o serviço público. Já em favela, considerado pelo IBGE, não há serviço completo, não há ruas nominadas, não há, muitas vezes, a grande maioria das vezes, não há relógio, vamos dizer, de energia para cada casa. Não há uma estrutura adequada. Não há uma estrutura adequada, muito menos serviços públicos adequados. Né? Inclusive caixa de correio coletiva, coisas desse tipo. No caso nosso, todas estão com numeração de casa, cada um recebe. Inclusive Uber, que nós qualificamos junto ao Google o endereço completo. Então ele vamos dizer, criamos dignidade para essas comunidades. Tá, mas pelo que o senhor fala, então, esse levantamento feito pelo IBGE, levando em consideração o censo, não bate com a realidade de Blumenau? Nós temos oficialmente 55 áreas levantadas pelo Plano Municipal de Habitação. Agora, eu não sei como eles enquadraram, mas eles deixam bem claro, favelas ou comunidades urbanas. Nós, no caso, em Blumenau, são comunidades urbanas. Nós não temos nenhuma favela na visão da interpretação do que é uma favela. Sim, porque todas as comunidades urbanas identificadas, ou essas que foram levantadas pelo IBGE, todas têm serviço público, têm iluminação pública, têm... afinal, nem todas têm calçamento de rua, mas a rua está aberta lá, dos quais a maioria é particular, né? Só tem 17 que é considerado de um tratamento público e estabelecido em lei pela Câmara Municipal de Blumenau. Então, é onde que o município pode... o agente público pode agir. Intervir e agir. É o que o prefeito Mário e a vice Maria está executando, né? Inclusive a sua regularização fundiária. Estamos com 7 áreas em andamento, já com ordem de serviço assinada, e agora, semana que vem, mais 7 áreas.
Então temos 14 e 2 estão prontas, né? Que é o Horto Florestal e Madre Paulina. Então esses já estão entregues, os certificados, e registrados no registro de imóveis, né? Então estamos ainda uma pendência das 17, que ainda não vai ser assinado a ordem de serviço, em função de uma pendência jurídica, mas deve ser resolvido em breve. Então, as 17 áreas vão estar numa regularizadas, condição, no caso, em regularização, das quais 7 agora estão na fase final de entrega do certificado de regularidade, né? E que será levado a registro de imóveis, que são Vila Bromberg, Vila Jensen, Vila Vitória, Morro da Dona Edith. Todos vão receber seus títulos de propriedade. Efetivamente, a matrícula do imóvel junto ao registro de imóveis de Blumenau. E essas comunidades vão receber todos os serviços públicos e adequações necessárias? A maioria já os tem, completos, né? Inclusive com a infraestrutura implantada, né? Melhorias em iluminação públicas, ruas oficiais, placa verde, número de casa. O CEPLAN foi casa em casa, fez a identificação. É um trabalho bastante grande que foi executado. Isso não é de agora, é de ano passado inteirinho. É um trabalho muito, como é que se diz, específico, tem que estar tudo certinho, para depois ser levado tudo a registro de imóveis, né? A contratação de empresas que fazem o levantamento topográfico para não dar nada errado. Hoje, essas empresas estão muito qualificadas. A maioria de Minas Gerais, que ganhou as listas, os convites, né? Foi carta convite, que tem drones assim maravilhosos, que dão profundidade de 1,5 metro, inclusive para baixo da terra, para ver a questão da drenagem. Então é um trabalho muito minucioso, né? E que, pelo que a gente tomou conhecimento, ele dá no máximo margem de erro nas medições de 5 centímetros. Então a tecnologia hoje favorece essa condição de implantação, né? Porque quando a gente ouve uma notícia dessa, né? Blumenau pode ter 37 favelas, o que a gente imagina a favela, né? Aquelas casas de papelão, aquilo que a gente via antigamente. Chama muita atenção porque você anda na maior parte aqui da cidade e não vê nada disso, né? Então é um impacto muito grande, que eu imagino que vocês também foram impactados com essa notícia, né? Aí nós buscamos informação, aí foi dito, não, ou comunidade urbana, mas sempre se dá a conotação primeira, sim, né? Que a gente não quer entrar nesse mérito, né? Uhum. Bom, como é que estamos tratando, então, essas questões, né? O senhor disse que 17 localidades já devem receber agora, né, avanços na regularização fundiária aqui da cidade. O que dá para a gente falar? Nós estamos no fechamento de uma gestão pública, né? Certo. Vamos passar o bastão para uma nova gestão pública. Que avanços o senhor pode destacar, então, nesse fechamento, né, nesse balanço dessa gestão na questão da habitação? Eu considero efetivamente uma vitória de 9 áreas para a comunidade. É o cidadão que tem a sua condição melhorada em todos os sentidos, né? Uma infraestrutura adequada, a maioria dessas 9 áreas já os tem, serviços completos, né? Inclusive, o que eles mais destacam a comunidade ou o núcleo urbano é a questão dos endereços. Então, ele faz uma compra online, hoje é entregue na casa dele, porque tem o número da casa, tem uma rua oficial e tem, vamos dizer, essa condição de entrega, tanto o correio, né? Hoje, muito em voga a compra online. E era uma dificuldade enorme, eles não tinham condições. E isso está tudo resolvido já há quase 2 anos. E isso deu uma
uma questão de qualidade de vida muito melhor nessas comunidades. E é enaltecido por todos, e reconhecido por todos. Isso é um avanço de 30, 40 anos. Que tem, por exemplo, Romário Badia, tem 40 anos lá, né? E que agora temos tudo. Assim, Morro da Dona Edith, eles não recebiam nada. Hoje está tudo cadastrado, né? Inclusive cadastramento geral e nome por nome identificado. Eles tem CEP na rua, temos o Google mapeou todas as ruas, né? A gente interagiu com isso. Inclusive eu fiz o cadastro lá nos Estados Unidos, eu sou habilitado para alterar essas ruas. É um processo, né, que ainda não está regularizado, então é um processo um pouquinho mais complexo, mas foi feito. Que bom, esse avanço é importantíssimo, né, para dar dignidade a essas famílias acima de tudo, né? Isso. Tem alguma região que tem um foco especial nesse momento para a questão da regularização fundiária? Nós acreditamos que temos agora a assinatura de 7 áreas novas, que é o Morro da Garuva, que vai ser semana que vem, dia 21, né? A gente já convida, vai ser lá na assinatura da ordem de serviço, na Escoteiros Leão, às 19 horas, com toda a comunidade. E uma outra área que já há muitos anos é o Morro da Figueira, Emil Wemuth, a rua Emil Wemuth, né? A comunidade também está aguardando. Essa vai ser no dia 22, né? 22, assinatura 19 horas, lá na Escola da Velha Grande, Caique, lá às 19 horas também. E a outra é uma coisa também já muito esperada, é o Morro do Arthur, Viganville e Jerônimo. Vai ser lá na Igreja Católica, bem na entrada, na subida da entrada do núcleo urbano, né? E assim a gente faz um fechamento de muitos e muitos anos sendo aguardado pelas comunidades, né? Certo. E como é que essa gestão, né, vai passar o bastão para a próxima nessa questão da regularização fundiária, né? O que está previsto ainda de avanço? Qual área precisa ser atacada na próxima gestão? Nós queremos fazer o fechamento das 17 áreas que é considerado em lei zonas especiais de interesse social, onde podemos avançar. Vai faltar uma que está com uma pendência. Qual seria essa região? Vila União, ao Vila lado do União? aeroporto. Uhum. Né? Mas acho que a comunidade está esperançosa lá, porque a gente se resolva essa pendência jurídica o quanto antes. Quanto antes. E aí finaliza. Que as demais áreas, demais núcleos urbanos são particulares. São loteamentos particulares? Loteamentos irregulares de antigamente, que se formaram vamos dizer assim, numa matrícula mãe de 20, 30 mil metros quadrados, que foi aberto rua, e acabaram a família vendendo os lotes e nunca foi regularizado. Mas isso tem como consertar no futuro ou não? Tem, já está sendo consertado por muitas comunidades, contratando empresas especializadas em REURB, que é então deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso, nesses loteamentos particulares que aconteceram a situação, o governo não pode ingressar com oferta, a comunidade é que tem que se reunir, fazer a contratação e regularizar. Exatamente. E é um preço bastante módico, é muito mais barato do que uma uso campeão, né, que é judicial, que custa bem mais caro. E essas comunidades, elas têm esse conhecimento? Têm, porque a lei é muito nova, né? É que essa lei REURB foi votada aqui na Câmara Municipal em 2021. Então surgiram boas empresas agora. Temos 2 ou 3 aí que estão se reunindo com essas comunidades e se organizando, né? E acho que tem uma excelente condição agora, porque tem a legislação específica. O que diz a lei REURB?
é a regularização urbana? Se regulariza na condição de como se formou o núcleo urbano, né? O que está presente lá, e não criando óbices. Há alguns ajustes ambientais, mas isso é tudo que está dentro da lei, né? Eu acredito que já tem várias comunidades que contrataram empresas específicas que têm a expertise para realmente regularizar essas áreas. Vamos lá, são 17 de responsabilidade pública que estão sendo regularizadas e outras quantas? 38. E outras 38 de iniciativa privada. Iniciativa privada. Que daí essas comunidades é que tem que se organizar. Exatamente. E buscar a regularização. Inclusive tem empresas que só cobram 10% de entrada e só vão parcelar os demais valores quando estiver concluído junto ao registro de imóveis, que eu acho uma condição bastante boa para se realizar essa regularização. Quem mora numa localidade como essa, entre essas 38, que não viu movimentação nenhuma nesse sentido de a comunidade se unir e tentar buscar essa regularização, como é que pode fazer, né? Como é que pode buscar conhecimento, saber como é que se faz, por onde começar? A maioria está procurando orientação conosco lá, na diretoria de habitação. Esse seria o primeiro caminho, então? Entender onde é que está entender e como pode a nova condição legal, porque isso é importante, porque muita coisa já aconteceu, né, nessas comunidades a serem regularizadas, e que era uma lei mole legal, outra, e que nunca estabelecia uma condição que hoje a lei REURB estabelece, né? Mas tem terrenos que não podem ser regularizados porque a Defesa Civil interditou. Não tem problema. Exemplo, a comunidade Romário Badia. Tem 11 casas que não vão ser regularizadas, mas as demais serão. Por quê? Porque a Defesa Civil considerou alto risco. Área de alto risco. E o que acontece nesses casos, diretor Romeu? Os próprios moradores, esses 11 moradores, eles vão entrar em contato conosco, todo um processo e como proceder. Um remanejamento, uma condição futura, né? Isso não é um processo, vai desmontar a casa da pessoa. E também não é um processo tão simples assim de ser resolvido, né? Exatamente. Mas em curto, médio prazo será resolvido, né? Só que você resolve quase 300 casas e ficam 11 para trás, que serão resolvidas no futuro. Né? É uma condição excepcional em relação à totalidade, que as outras leis que estabeleciam alguma coisa na regularização, ou tudo ou nada. Era associado, né? Era associado ao total. O total, eu estou conversando com o diretor de habitação de Blumenau, Romeu Ortiz Fritzky. Seu Romeu, qual é o déficit habitacional de Blumenau? O senhor já falou aí de uma localidade que fica com 11 casas, ou seja, um déficit habitacional para essas famílias que precisam sair do local porque estão em área de risco. Qual é o tamanho disso aqui na cidade? Pelo levantamento do Plano Municipal de Habitação, nós temos um déficit habitacional em Blumenau da seguinte forma: em torno de 4.500 coabitação. Ou moram com os pais, ou moram com alguém da família, né? A maioria casais novos, nessa condição. Temos em torno de 5.000 em áreas, vamos dizer, consideradas de alto risco. 4.700 que foram levantadas, né? Ou seja, eu apontei essas 11 lá naquela região, mas tem
mais 4 mil... Várias outras áreas. Várias outras áreas, né? Que a gente sabe que aqui é muito comum, né? Que é bem comum, que é uma construção em uma área de risco, né? E qual é o plano, né? Então vamos botar ali que nós temos cerca de 10 mil, ou tem mais? Tem mais, em torno de 5 mil que moram de aluguel. Então, o déficit habitacional próprio é em torno de 15 mil unidades habitacionais dentro de Blumenau. 15 mil. E qual é o plano, né, para tentar organizar essas famílias? Existe hoje um avanço muito grande que é o Minha Casa Minha Vida 2, que é direto com as construtoras, inclusive que atende com subsídio, né? Então, isso avançou muito. Nos últimos anos, mais de 2 anos, mais de 3 mil unidades habitacionais foram entregues. Olha, né? Que bom, né? São as consultoras que anunciam, inclusive, inscrições que acontece no Shopping Parque Europeu, eles fazem, mas é o 2. E o 1, infelizmente, ainda não conseguimos. Nós habilitamos vários terrenos dentro de Blumenau, mas não conseguimos finalizar ainda. Agora estamos com um chamamento público em aberto de construção de várias unidades nesses terrenos que nós inscrevemos junto ao governo federal, no Ministério das Cidades, mas não se habilitou nenhuma consultora até o momento. E a vinda de pessoas de outros estados para cá, em busca de uma vida um pouco melhor, só faz esses números crescerem cada vez mais, né? Como é que vocês fazem esse planejamento, né, do crescimento necessário de oferta de imóveis para atender esse crescimento populacional que a cidade deve ter nos próximos anos? Contratação de empresas na verdade, nós estamos reformulando o Plano Municipal de Habitação novamente. Foi contratada agora uma empresa de Ribeirão Preto, muito boa, ela tem uma expertise, ela só trabalha com isso em nível nacional, só em cidades maiores. Eles estão finalizando agora o último levantamento atualizando todos os dados. Eles vão em todas as comunidades, eles fazem todo tipo de levantamento. Então, é onde que o município, onde que o governo sabe qual é a sua deficiência e quais os avanços que foram efetivamente alcançados, né? Entendo. E é uma procura imensa, né? Qual é a família que não quer ter seu próprio imóvel, né? O que não nos ajuda muito em Blumenau é a questão geográfica. A topografia que é muita área de risco, né? É desafiadora. Diferente em cidades mais planas, Lages, Chapecó, a própria Joinville é mais plana. Então, nós somos uma cidade relativamente grande, né, considerada pelo IBGE, inclusive, mas que tem uma condição topográfica desafiadora, né? E se busca avançar nesse sentido, né? À medida do possível se busca avançar, né? A Defesa Civil está muito atenta, ela realmente é extremamente atuante, orientadora, fiscalizadora, e eles têm uma expertise muito grande, inclusive, né, reconhecida em nível nacional. O senhor falou desse novo plano de habitação, né? Perfeito. Como é que está o desenvolvimento desse plano, né? Qual é a programação? É de ainda esse ano conseguir eles finalizar? têm a primeira etapa de levantamento das comunidades, que a gente até ajudou, inclusive indo junto em alguns momentos, né? Para a gente tomar conhecimento real dos fatos, né? De qual a situação que se encontra aquela comunidade. E a segunda etapa de um detalhamento maior vai ser agora, até dezembro a empresa tem, mas foram feitas, acho que em torno de próximo a 30 reuniões comunitárias convocadas por nós todos, onde que o cidadão do bairro compareceu em alguns lugares
bastante, outros menos, mas afinal foram feitas várias reuniões comunitárias onde que se deu vez e voz para o cidadão. Tá certo. Então, só para a gente fechar aqui, senhor Romeu, eu vou falar, o senhor concorda comigo ou não, né? Então, Blumenau não tem favelas. Pelo que estabelece o conceito favela, não. Porque ele estabelece não a condição de serviços urbanos, né? Então, e nós temos nós entramos no conceito de comunidade urbana, né? Isso. Aí, nesse caso, são 55 comunidades urbanas, que são famílias que moram em áreas com conceito de serviço urbano, mas não regularizadas, né? Sem a posse daquele terreno. Então, exato. 17 localidades são de responsabilidade pública, ou seja, o governo precisa regularizar. Dessas 17, 16 são garantidas que serão regularizadas e uma que é lá Vila União, com um problema jurídico, pode ficar para o próximo governo. Outras 38 são de iniciativa privada, né, loteamentos que foram abertos, né, e muitas vezes foram abertos, mas daí não teve a regularidade de passar tudo isso para frente. Então, que essas comunidades é que precisam se organizar para poder fazer a regularização. E quanto ao déficit habitacional, hoje seriam cerca de 15 mil imóveis necessários para atender a demanda, né, de cerca de 4.500 que moram com parentes, pais, tios em alguma localidade, 4.700 em área de alto risco que deveriam ser relocadas, né, e outras 5 mil que vivem de aluguel. Então a gente teria aí cerca de 15 mil imóveis necessários para cobrir o déficit habitacional aqui na cidade. Fechado? Perfeito. Obrigado, senhor Romeu, pela participação e pelas informações aqui. E mais uma vez, quem quer alguma informação sobre essa questão de habitação, entender melhor a situação que ele vive, a situação que ele mora, aonde ele pode procurar essas informações? A CEMUDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, está localizada na rua Otto Henning 130, em frente à pizzaria Aromata, lá perto da Eletroaço Altona. É bem fácil, tem estacionamento, tem um pátio muito grande, né? Essa rua, Otto Henning, dá em cima da Corema, na rua São Paulo. Então é um endereço bastante fácil, mas muita gente está procurando orientação de como proceder para regularizar a sua área. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, é positivo. É um movimento muito positivo mesmo, né? E essa condição só se deu com a aprovação da lei pela Câmara Municipal. Que foi um grande avanço nesse sentido. É muito importante, né? A gente sempre agradece a atenção que foi dada pelos nossos vereadores, né? Que houve um avanço muito grande nessa condição de lei. Obrigado, senhor Romeu, pelas informações. Agradeço a oportunidade e sempre estamos à disposição. Romeu Horst Fritzky, que é diretor de habitação de Blumenau, conversou com a gente.